Olá pessoal, quem fala é Sérgio Fernandes, professor de vocês aqui no curso de AutoLisp, do canal Manual de CAD no YouTube. Pessoal, hoje nós vamos dar início ao nosso último tópico aí do curso básico, tá ok? Nós vamos estar falando de Extend Data, tá? Que são os dados estendidos, tá ok? O que são dados estendidos, pessoal? Dados estendidos são informações que são gravadas dentro do objeto. Essas informações depois eu posso utilizá-las para fazer qualquer coisa. O que eu posso gravar dentro de um objeto? Praticamente tudo, tá ok? Eu posso gravar um entity name de um objeto, eu posso gravar uma lista, um número gigantesco, uma string, o nome de uma aplicação, um handle. Eu posso gravar o que eu quiser, tá ok? O que nós vamos fazer nessa aula? A gente vai conversar e tentar explicar como funciona um dado estendido, tá ok? Então nós não vamos entrar no mérito de como se grava o dado dentro do objeto e nem tampouco de como se extrai esse dado dentro desse objeto. Então nós vamos tentar entender o conceito de dado estendido, como ele funciona, como ele é armazenado e como a gente faz para poder... quais são os poderes que eles nos dão, tá ok? Então aqui, pessoal, eu tenho um exemplo de um desenho que foi feito com dados estendidos, tá ok? E logo em seguida eu vou fazer uma demonstração do que o que a gente pode fazer utilizando os dados estendidos, tá ok? Então vamos dar uma olhada. Isso aqui é uma rede, se eu não me engano é uma adutora, tá? E nessa linha aqui eu tenho diversas informações gravadas, tá? Como que eu faço para ver essas informações? Isso, pessoal, a gente vai aprender agora. Como que eu faço para ver uma informação de dado estendido dentro de um objeto? Vamos para o Visual Lisp. Eu podia fazer na linha de comando, mas essas novas versões do AutoCAD, elas não mostram a lista da mesma maneira que se mostrava antes, em várias linhas. Agora ela mostra em uma linha só e ficou horrível, tá? Espero que eles arrumem isso daí para as próximas versões. Então eu vou criar uma funçãozinha aqui, pessoal. Chamar de SE mesmo. E vamos fazer o seguinte, ó. setQL é o car de entCell. Pera aí que meu computador deu uma panezinha. Vamos lá. Ele mudou a configuração de tela para ficar mais rápido. Vamos lá. É o entCell. Eu nem vou colocar mensagem. E aí, pessoal, o segredo é esse aqui, ó. setQN é o entget DL. Porém, eu quero tudo. Vou colocar um quote aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu quero tudo que estiver dentro. Porque quando a gente pega um entity list de um objeto e ele tem dados estendidos, ele não aparece, tá? Porque ele está gravado em uma faixa de dados de código DXF que é oculta. Então o que a gente precisa fazer, pessoal, é usar esse códigozinho aqui, ó. Colocar um quote, ou seja, que eu quero tudo que tiver na lista. Isso daqui. O asterisco quer dizer tudo. Então tudo que tiver dentro da lista eu quero que mostre. Prontinho, nossa função, nossa comandinho está pronto. Vou carregar. E vou dar o comando SE. Pronto. Vamos voltar para o Visual Lisp. Deixa eu rodar de novo que eu coloquei L aqui, pessoal. Vou colocar N para não sobrepor variáveis, tá? Load Testing Editor. SE. Se a gente for consultar agora o valor da variável L aqui no inspec, que é mais fácil de se olhar, nós vamos ver lá todos os dados estendidos. E aqui no finalzinho, dados estendidos não, códigos DXF. E aqui no finalzinho a gente vai ver o que? Um código DXF chamado de -3. Então tudo que é gravado em um dado estendido fica dentro dessa lista -3. Então é uma listona gigantesca onde eu posso adicionar várias e várias informações. Então toda vez que você vê esse código -3, a gente vai estar falando o que? De dado estendido. Então aqui dentro eu tenho diversas informações de dados estendidos. Eu vou dar 2 cliques. E a gente vai ver aqui que na lista -3 a gente tem essa informação. Tem essa daqui, essa e essa.
Ah, Sérgio, mas eu não entendi muita coisa. Tem um texto escrito aqui, depois tem uma lista com 1000, depois tem uns dados meio estranhos. Eu não consegui entender. Tudo bem. Então o que eu vou fazer agora, pessoal, é explicar o que é cada uma dessas partes do dado estendido, para na próxima aula a gente já ter esse conhecimento e poder tocar, tá ok? Então vou adicionar, não ao what, né? Vou colocar um spec aqui que é mais fácil. O código DXF-3 é a mãe, ou seja, é nele que todos os dados estendidos são gravados. Então é uma super lista onde eu tenho tudo que eu quero gravar lá dentro. Então dentro do código -3, pessoal, eu vou ter essas informações aqui. A primeira é o registro de aplicação, é o nome que eu vou dar para aquele valor que eu estou guardando. Tá? Por exemplo, esse daqui é fácil. Ó. Dia é o diâmetro, ou seja, eu tenho um diâmetro de 150 guardado dentro desse objeto. Mat é de material, então o material é PVC-PBA. Vaz-I é vazão inicial, então eu tenho uma vazão inicial de 15 litros por segundo e uma vazão final de 35 litros por segundo. E esse cara aqui, meu, esse 1000 é o código DXF, certo? Para a gente associar ao valor que a gente está guardando. Por que eu preciso de um código DXF? Vamos pensar um pouco. Quando a gente está trabalhando com layer, a gente usa o código DXF8. E 8, para todos os objetos, quer dizer layer. Quando eu uso 10, o código DXF10 ou 11, é lista de ponto. Ok? Quando eu uso o código DXF5, eu vou estar sempre tratando de handles. Tá ok? E assim vai, por exemplo, o valor 40. 40 é sempre um valor decimal, porque pode ser raio, pode ser altura de texto. Então, cada código DXF tem seu tipo de elemento que ele pode receber. Eu não posso, por exemplo, gravar o texto Sérgio dentro de um código DXF40. Ele não vai aceitar, porque o código DXF40, que é associado à altura ou até mesmo ao diâmetro de um círculo, o raio de um círculo, ele tem que ser numérico. Então, isso daqui mantém a integridade dos nossos dados. Esse 1000 aqui, pessoal, quer dizer que o valor a ser guardado dentro dessa lista vai ter que ser obrigatoriamente uma string. Tá ok? Ah, mas aqui você guardou 15.0 em string. Tem casos em que é melhor guardar como string, tem casos que é melhor guardar como um valor numérico. Tá ok? Nesse caso, no meu trabalho, era melhor eu ter gravado como string. Tá? Mas em muitos casos vai ser melhor guardar como número mesmo. Tá ok? Sérgio, e como que eu vou saber qual código DXF utilizar? Eu não sei, você ainda não explicou. Então é para isso que vai servir essa aula. Eu criei uma planilha com um exemplo desses códigos DXFs aqui. Tá ok? Então aqui nós temos uma tabela para códigos DXF para dados estendidos, com o código e a sua descrição. Toda vez que eu usar o código 1000, pessoal, nós vamos estar falando de uma string em valor ASCII até 250 bits de comprimento, ou seja, vai ter 255 caracteres. É o máximo que eu posso ter de uma string. Perfeito? Ah, não, mas eu tenho mais. Divide. Cria dois códigos DXF, depois concatena e junta. Tá ok? 1005. 1005, pessoal, ó, lembra que o 5, ele é o quê? Handle. Tá ok? Ah, legal. Pô, Sérgio, então quer dizer que esse 10 aqui na frente, ele tá apenas para diferenciar, que é porque eu vou estar usando para o dado estendido. Porque o final, os dois a seguir aqui, 00, 05, 10, 40, 41, 42, 70, 71, nada mais é do que o próprio código DXF é. Por exemplo, quando a gente fala de 0, nós estamos falando do tipo de elemento. O tipo de elemento é um texto. Então, 0 é string. 5 é o handle. Então, 1005 aqui, pessoal, eu devia ter tirado esse 1005 daqui. Pronto. É o handle do objeto. É uma string que tem que ter até 16 dígitos, porque ele é um hexadecimal. Não existe handle maior que 16 dígitos, tá ok? 1010 até o 1013, pessoal, vai ser lista de pontos. Então eu posso ter 1010, 1011, 1012, 1013. Para guardar o quê? Lista de pontos contendo x, y e z. Quer dizer que, obrigatoriamente, quando eu estiver utilizando 1010 até o 1013,
o conteúdo dele é obrigatório ser uma lista. Então eu preciso transformar em lista para poder adicionar. Não adianta querer adicionar e achar, ele vai transformar em lista. Não. Eu tenho que fornecer esse dado já convertido para o programa. 1040 vai ser um número real, tá? Lembra do diâmetro do círculo? Ó, um número real. Negativo, positivo, decimal, inteiro, não importa, é um número real. 1041 vai ser uma distância. Ah, Sérgio, mas eu poderia gravar no 1040, qual o problema? Poderia. Mas quem for olhar o seu programa vai saber que aquilo que estiver guardado dentro do 1041, pessoal, é uma distância. Então você mantém o quê? O seu programa mais conciso. Quem for ler o seu programa vai entender. Tá ok? 1042 vai ser um fator de escala. Tá? X, Y, Z, eu vou definir como um fator de escala. 1070 é um número inteiro até 16 bits. É número padedel. Tá? Nunca precisei usar. Geralmente cabe aqui, mas dependendo da aplicação pode ser necessário. E 1071 é um número inteiro de 32 bits. É número padedel. Vai do menos, sei lá, bilhão até não sei lá quanto trilhão e vai embora. Tá? Então, pessoal, esses são os códigos DXF. Só tem esses? Não, tem mais. Mas a gente não vai falar deles agora. Lá no curso avançado nós vamos voltar para código DXF e vamos aprender melhorzinho aí como que funciona, organizar de uma forma mais legal o código DXF, tá ok? Legal, Sérgio. Deu para entender mais ou menos. Eu preciso montar uma listona com um código DXF-3 e dentro desse código DXF eu vou criar associações. Perfeito. Vou criar um código DXF tal e determinado valor e vou guardar tudo isso dentro de um registro. O que é esse registro de aplicação, pessoal? Se vocês forem olhar aqui de novo, vamos voltar aqui no... Eu fechei, mas a variável deve estar guardada aqui ainda. EN. Vamos ver aqui em spec. Tá aqui, a variável ainda existe. Se eu não colocar dia aqui, pessoal, como que eu vou saber que esse valor é um diâmetro? É muito complicado. Eu posso ter lá, quando eu for pegar, eu quero a associação de 1000 em EN, quando eu usar o associe, ó quantos 1000 eu tenho aqui, como que ele vai saber? Aí eu uso a associação com esse cara aqui, eu quero a associação de Vertim em EN, então ele vai lá e encontra para mim o que eu quero. Então, esse registro é para facilitar, porque eu posso ter inúmeros 1000, inúmeros 1010 e assim sucessivamente. Não quer dizer que eu usei o 1010 que eu não vou ter mais. Eu posso ter vários 1010, vários 1011, 1012, 1013. Então por que tem o 1010, 1011, 1012, 1013? Fica mais fácil. Se você tiver um ponto inicial e final, guardar um no 1010 e outro no 1011. Você sabe que o 1010 é o inicial, o 1011 é o final. O ponto do meio para minha aplicação é sempre o 1012, tá? Então é para isso, perfeito? E fica mais conciso de se olhar, perfeito? Pouca gente sabe, mas o AutoCAD, não o AutoCAD, mas o Express do AutoCAD, que são funções Lisps, né? Que dão um poder maior aí para o AutoCAD, existe uma maneira de você estar gravando um código DXF em um objeto. Eu não sei nada de Lisp, mas quero gravar um dado estendido dentro de um objeto. Como que eu faço? Eu venho aqui dentro de Express, Tools, e aqui vai ter a taxa Xdata, tá? Toda vez que vocês verem Xdata ou Xdata, são os dados estendidos, tá ok? Então eu vou adicionar um dado estendido a um determinado objeto. Vamos adicionar essa linha aqui, ó. Cliquei nela e vou confirmar. E aí ele vai pedir para mim aqui, eu entre com o nome da aplicação. Bem, vamos supor que eu queira gravar aí, pessoal, um diâmetro. Então eu vou escrever diâmetro. Pronto. Esse diâmetro, pessoal, e aqui embaixo ele dá várias opções. Se é um real, se é um diretório, tal, se é uma distância, se é um handle, se é um número inteiro, um layer, se é longo, se é uma posição real, escala, string ou sair. Bem, eu vou gravar um número real, então eu vou clicar aqui em cima do real ou digitar 3R. Por que não R, né? Porque já deve ter outro aqui que é R, tá? Então ele colocou aqui 3R. Pronto. Vou entrar com 3 números reais. Vou colocar 10 só. Pronto. Entrei. Perfeito? O 3R é um número, Sérgio? Não, eu poderia entrar com 3 números reais, X, Y e Z. Por isso que se chama 3R. Tá?
Pronto, quer dizer que eu posso gravar só essa informação lá dentro? Não, eu ainda estou no comando, então eu posso digitar mais coisas. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero guardar uma string, eu vou chamar ela de Bom Dia Mundo. Quem nunca fez um programa começando com Bom Dia Mundo, né? Frase universal aí do aprendiz de programação. E eu quero gravar também, pessoal, um layer. E esse layer vai ser o layer 0. Pronto. Vou dar um X para sair. E o dado já está gravado dentro desse objeto aqui. Vou mudar ele de cor para a gente saber exatamente quem é ele. Pronto. Se eu vir aqui agora, pessoal, novamente em Express, Tools, e mandar listar os dados estendidos dentro do objeto, ele vai listar esses dados para mim. Eu posso simplesmente colocar o nome da aplicação, se eu souber, por exemplo, diâmetro, e ele vai me devolver. Na verdade ele me devolveu tudo, né? Meio incoerente, mas vamos fazer de novo aqui. Express, Tools, listar os dados. Vou deixar aqui com asterisco para ele mostrar tudo, e aí ele vai mostrar tudo. Então tá lá, ó. Diâmetro, perfeito, e aí ele colocou aqui. Tudo está gravado dentro de diâmetro, tá? Então dentro do registro de diâmetro eu tenho uma lista com um braço de informação lá dentro. O que a gente vai aprender a fazer no curso avançado é esse braço aqui, tá? Com início e fim. Por enquanto a gente não vai fazer isso no curso básico. Então tá aqui, pessoal. Eu tenho lá dentro um layer 0. Eu tenho um texto escrito Bom Dia Mundo. E eu tenho uma lista contendo uma coordenada. Perfeito? Isso é dado estendido. Sérgio, para que eu vou aprender dado estendido? Eu vou dar comando xdata e vou usar a via linha de comando. Não. Não e não. Mesmo porque não é assim que se usa um Lisp dentro do outro, tá? Ainda não ensinei, então você não vai conseguir utilizar. E também não é a maneira correta. A gente precisa organizar os nossos dados estendidos de uma forma que funcione com o nosso programa. Tá? Não quer dizer que aquilo ali vai funcionar para todos os registros Xdatas que existem por aí. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. Feito isso, o que eu vou mostrar para vocês agora é o que pode ser feito com dados estendidos. Eu vou mostrar para vocês um programa que eu fiz há muito tempo, tá? Que isso daqui, na verdade, pessoal, é uma 3D Poly. Eu vou dar um list aqui, vocês vão perceber que ela possui coordenadas Z em cada vértice dela, que eu já fiz previamente. E eu carreguei um programa que eu tenho aqui, que eu utilizo, que é para fazer cadastro de rede de água. Então vamos vir aqui no menu cadastro, ó, e vamos mandar cadastrar um único trecho, que é esse cara aqui. E aqui dentro ele já vai cadastrar um monte de informação lá dentro. Ó, o material eu vou deixar PVC PBA, a rugosidade eu vou mudar para 0,3. A extensão ele na verdade ele não grava, tá? A extensão não tem como eu alterar, então a extensão é essa mesmo, vai ficar assim. E eu vou colocar um diâmetro de 150 aqui. Eu poderia até entrar com o nome da rua aqui, mas não tem necessidade. Eu vou dar OK. E ele já vai ter cadastrado lá dentro tudo que eu preciso. Da mesma forma que tem aquele comando de listar os dados estendidos dentro do... Vamos utilizar ele aqui, ó. Tools, List Object Data dentro do Express. Ele vai mostrar aqui, ó. Existe uma aplicação chamada Nutri, que é o número do trecho, que tem um determinado valor, tá 0, tá nada. Nome de rua, não tá cadastrado nada. Diâmetro, tá aqui, 150. Material, PVC PBA, rugosidade 0,3. E esse conde aqui 0 é que usa lá dentro do programa. E a extensão de cálculo que vai ser essa daqui, que é a extensão linear desprezando os Z's. Isso tudo eu gravei dentro do objeto. Só que eu não gostei dessa forma aqui e eu acabei fazendo um programa para verificar as minhas informações, que chama VVEX, eu que criei. Você cria, clica, e aqui tem os valores, tá ok? De uma forma melhorzinha, pelo menos para mim, tá? Então tem aqui o conde, o diâmetro, extensão de cálculo, rugosidade, material e tudo mais. Com essas informações gravadas dentro do objeto, eu posso utilizar elas a qualquer momento. Ou seja, se eu fechar o meu desenho, eu perco as variáveis, mas quando eu voltar a abrir de novo, eu posso extrair esses valores de dentro do meu objeto e voltar a trabalhar. Tá ok? Se amanhã ou depois alguém chegar para mim e dizer, qual é o diâmetro dessa linha, eu posso clicar lá dentro e dizer.
eu posso linkar isso daí a um banco de dados, fazer consulta e tudo mais, que a gente vai aprender talvez no curso avançado ou numa aula aí de AutoCAD avançado, tá ok? Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou demonstrar aqui o poder de se trabalhar com dados estendidos. Uma vez que eu faço isso, eu tenho um outro comando aqui que ele me gera o que nós chamamos de eixo da adutora, tá? E aí eu tenho um outro comando aqui que lança um perfil do terreno. Eu vou clicar aqui e ele vai fazer o perfil do terreno para mim, tá ok? Eu tenho um comando aqui chamado nn que ele numera esse cara aqui para mim. Espera aí, que não se deu. Vamos ver o que eu fiz de errado. Não funcionou, mas também não vai fazer falta não. Eu devo ter esquecido de alguma coisa. Então vamos lá. Água projeto, eu preciso fazer agora uma adutora básica aqui para poder rodar. Eu tenho um comando também que lança as estacas inteiras aqui de 20 em 20 metros. Água projeto. Estacas inteiras no perfil. Vou selecionar aqui. E ele me lança as estacas inteiras. E tem um outro comando. Água projeto. Estacas intermediárias. Então ele vai pedir para eu selecionar aqui o perfil da adutora. E vai preencher para mim todas as estacas com a deflexão de ângulo formada entre os pontos aqui. E todas essas informações, pessoal, tá aqui dentro, gravada dentro do objeto, tá? Então olha a velocidade aí que a gente desenvolveu uma tarefa. E em qualquer momento eu posso utilizar isso daí. Tá gravado dentro desse objeto, tá ok? Mas a gente precisa saber algumas coisas também. Se eu dividir esse objeto, der um break, por exemplo, nele, vocês acreditam que vai desaparecer o código do XF ou ele vai ficar duplicado em duas linhas? Ele vai ficar duplicado em duas linhas. As informações são divididas, tá ok? Olha lá. Elas ficam divididas. Perfeito? Poxa vida, legal. Elas ficaram divididas. Quer dizer que eu preciso tomar cuidado quando tiver um dado gravado, que pode ser uma faca de dois gumes. Tá ok? Da mesma forma que pode te trazer poderes especiais, tá? Ele também pode te prejudicar. Então temos que saber utilizar isso aí de uma maneira bem sábia. Criar um programa que feche alguns erros do usuário. Tá ok? Pessoal, nessa aula eu queria mostrar isso para vocês. Como que funcionam os dados estendidos. Tá ok? Como que a gente faz para ver o valor lá dentro. Quais são os elementos dele, tem um código DXF-3, tem um registro da aplicação, tem um código DXF próprio para ser utilizado. Na próxima aula nós vamos fazer o quê? Aprender a como gravar o dado dentro do objeto. Não é fácil, é complicado para Dedel, poucos programadores sabem fazer isso à risca. Eu tive que dar uma relembrada. Por quê? Porque é tão chato, é tão complicado, é tão pé no saco de fazer isso daí, que a gente acaba criando uma função. Aí você cria uma funçãozinha lá, gravar dado no objeto. Primeiro eu quero o nome do registro, depois eu quero qual o código do XF e depois eu quero qual é o valor. Pronto, uma funçãozinha está feita, eu entro numa linha de programação só e ele grava o dado dentro do objeto. Perfeito? Então a gente tem muita função, o programador usa função. Então eu tenho várias funções para gravar dados dentro dos objetos e tenho função para fazer extração. Da mesma forma que a gente vai aprender a fazer isso da maneira manual, nós também vamos criar uma função para que vocês tenham essa função e possam utilizar ela no dia a dia. Tá ok? Então, pessoal, na próxima aula a gente vai aprender como gravar dado estendido dentro do objeto e, se possível, como se faz a extração do dado estendido. Se não for possível, vai para uma terceira aula, tá ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.